Tudo está bem. O nosso passado é formado de paz, tranquilidade e alegria. Você sempre esteve certo e absolutamente tudo é como você imagina que deveria ser. As realidades simuladas são um fascínio não só da ficção científica, mas da filosofia como um todo, transcendendo suas alegorias em tela e alcançando as paranoias do mundo real. Um dos principais subgêneros da ficção científica durante os anos 90, uma década que foi dominada por esse tipo de história. Mas por quê? E por que a ideia de viver em uma simulação é algo que parece tanto nos assustar quanto nos encantar? Através da lente da ficção científica, eu queria explorar um pouco sobre as alegorias que vêm desses filmes, e principalmente sobre a verdade que, sim, estamos vivendo uma simulação, mas muito diferente da forma que muitos imaginam, e com certeza totalmente diferente do que te foi vendido. A verdade é que amamos as simulações, não apenas nos filmes, tanto que vamos lutar para mantê-las, brigar contra tudo que nos desafia a vê-las, e preferimos passar mais tempo em uma imitação barata, mas confortável da realidade, do que realmente tornar o mundo real melhor. De grandes clássicos como Matrix até histórias mais recentes como Jogador Número 1, as simulações são muito mais sobre problemas reais, quase tangíveis, aqui na nossa definitiva real realidade. Boas-vindas ao Central Pandora e hoje vamos explorar a fragilidade da realidade nas obras de ficção científica. Primeiro de tudo, o que sempre me fascinou sobre essas histórias é justamente como elas definiram uma década específica, onde a ideia acabou ficando muito popular. Mas a ideia por si só não é nem um pouco novidade. Muito antes dos anos 90, Simulacron 3, de Daniel F. Galouye, já explorou a ideia de uma cidade construída artificialmente, onde seus habitantes foram tão bem programados, onde a realidade digital é tão bem construída, que ninguém ali sabe que é um programa. Um simulacro de um ser humano e um simulacro de uma vida normal. No entanto, como aqueles que criaram uma simulação tão perfeita podem garantir que a realidade deles não é exatamente a mesma coisa, o mesmo tipo de simulação? Com uma possível conspiração levando ao fim de outros cientistas do projeto, o protagonista, Douglas Hall, começa a se perder na paranoia ou na certeza de que o mundo é tão artificial quanto a simulação que ele ajudou a criar. Simulacron 3 é uma das mais importantes simulações da ficção científica, assim como a sua adaptação, também influente, apesar de ora esquecido, O Mundo por um Fio, lançado inicialmente como uma minissérie e remasterizado como um filme em 2 partes anos depois. Uma das grandes inspirações para o monumental Matrix. Toda a questão filosófica sobre a natureza plástica da realidade está aqui, e principalmente a realidade da própria existência. Se um programa pensa ser real, tem experiências como reais e até mesmo quebra a barreira e se vê consciente de ser apenas um simulacro, ele é menos real do que nós? O que nos faz real para começo de conversa? Outra adaptação dessa mesma história é o já dos anos 90, 13º Andar, uma adaptação relativamente fiel às ideias de Simulacron 3 e igualmente provocante, mesmo que artisticamente mais fraca que O Mundo por um Fio, e produzida pelo Roland Emmerich, por incrível que parível. No entanto, apesar de toda sua importância, Simulacron 3 não seria onde uma ideia assim apareceria pela primeira vez. Philip K. Dick, conhecido como um dos grandes duvidadores da realidade, sempre gostou de não só explorar essas ideias em seus textos, como ele genuinamente acreditava na teoria de uma simulação. We are living in a computer-programmed reality, and the only clue we have to it is when some variable is changed and some alteration in our reality occurs. We would have the overwhelming impression that we were reliving the present, déjà vu. Lá em 59, ainda antes de Galouye, ele escreveu Time Out of Joint, uma ótima exploração da realidade simulada. Na história conhecemos uma versão diferente de 1959, onde Regal Gunn, um morador de uma pequena cidade, passa seus dias em um ambiente idílico, e a sua principal fonte de renda é sempre vencer a competição do jornal chamada Onde Estará o Homem Verde na Semana que Vem. No entanto, logo a sua realidade começa a quebrar, revelando que ele não está na realidade como realmente conhece, mas sim que a verdade é muito mais complexa. O problema é, qual é a verdadeira realidade? Por que a simulação foi criada? E mais importante, o que Regal fará para escapar? E por enquanto eu não vou dar spoilers dessa história. Se você quiser saber como ela termina, leia o livro, porque mais pra frente eu vou contar o final.
Mas ainda antes de Philip K. Dick, Robert Heinlein escreveu They, em 1941, história de um paciente psiquiátrico que acredita que ele é uma das poucas pessoas reais no mundo e que todo o resto é imaginado e mantido por entidades cósmicas que querem controlá-lo. Mas o curioso é que a ideia de uma realidade simulada não nasceu na ficção científica, e sim na filosofia. Então, antes mesmo de Heinlein, de Dick e de Galois, Descartes já usava essa possibilidade para propor novas ideias de pensamento. E em Hipótese do Demônio, explorada em Meditações sobre Filosofia I, Descartes argumenta que é impossível distinguir a verdade de um simulacro criado por uma entidade maligna capaz de enganar nossos sentidos. Portanto, não há fato, memória, sentimento ou verdade tão absoluto que não deva gerar dúvida. Isso de forma bem simples, claro. Enquanto alguns levam isso ao pé da letra e imaginam que ele estava falando sobre uma realidade verdadeiramente simulada, ou então sobre uma entidade maligna, Descartes estava argumentando que nenhuma informação deve ser tida como garantida, nenhum fato não deve ser questionado, porque apesar de física, de tangível, a nossa realidade ainda pode estar permeada de noções, até mesmo de memórias falsas, que podem corromper o que é material. Mas essa noção apareceu até mesmo antes de Descartes. Há 2100 anos atrás, o filósofo chinês Zhuangzi propôs o sonho da borboleta. Um dia ele sonhou que era uma borboleta, voando livremente, com o vento batendo em seu rosto, indo de flor em flor. Então ele acordou e percebeu que ele não era uma borboleta, mas sim alguém sonhando que era uma. Então ele parou para pensar: eu era Zhuangzi, sonhando que era uma borboleta, ou sou eu, agora, uma borboleta, sonhando ser Zhuangzi? E a verdade é que, como observador limitado que ele é e que nós somos, é impossível ter certeza da resposta. Claro, a Caverna de Platão, um dos mais conhecidos exercícios filosóficos da história, principal inspirador para a maioria dos pensamentos sobre simulações, o que nos leva de volta para a ficção científica. A ideia de que a realidade que vemos pode ser apenas sombras na parede, exibidas por alguém que está manipulando a nossa realidade, é algo bem fácil de se encaixar em qualquer período da humanidade, e diferentes tecnologias foram utilizadas para criar essas sombras. Isolamento, falta de desafio à nossa perspectiva e câmeras de eco sempre foram poderosas cavernas. Of the objects which are being carried in like manner, they would only see the shadows. No entanto, com o crescimento tecnológico dos anos 90, os computadores entrando dentro de casas e as telas agora literalmente nos impedindo de ver o resto do mundo, com a grande novidade internet conectando todos, a década de 90 foi um terreno fértil para esse tipo de história. O cruzamento entre essas duas ideias, quem detém a informação cria a realidade e a informação estará 24 horas em seu cérebro, fez com que muitos começassem a se preocupar com até onde a tecnologia poderia substituir o mundo real, pessoas reais e relações reais. Uma preocupação que se mostrou cada vez mais justificada. Além disso, os anos 90 foi um período bem peculiar. Desde a Primeira Guerra Mundial, essa década foi uma das mais estáveis que o Ocidente viu, principalmente os Estados Unidos. Isso tornou a década bastante positivista, o que acabou dando a sensação de que tudo estava meio perfeito, talvez perfeito até demais. Isso fez com que a ficção científica, especialmente, começasse a questionar o tanto de otimismo que estávamos vendo nesse período. Como o próprio Matrix coloca, perfect world was a dream that your primitive cerebrum kept trying to wake up from. Matrix mesmo explora muito bem essa noção, colocando os anos 90 como o auge da raça humana. Which is why the Matrix was redesigned to this, the peak of your civilization. Uma frase que eu mesmo nunca achei que era para ser levada a sério. Ela tem um quê de ironia, porque se analisarmos Matrix, ele é sobre como a ideia de um mundo não perfeito, mas tão estável, que ele se torna um tipo de utopia do tédio, onde podemos nos preocupar com tanta coisa fútil, com tanta discussão boba, com tanta coisa que não importa, uma sociedade tão preocupada em apenas consumir, que somos capazes de esquecer que o mundo real está cheio de pessoas que mal comem, lutando para sobreviver em meio aos escombros de uma sociedade. É uma metáfora muito mais óbvia do que parece, que fazia sentido lá em 99 e ainda faz hoje. O que destaca esse filme, além da ação e dos efeitos revolucionários, é essa quebra de paradigma que ele mesmo satiriza. Por isso a escolha entre pílulas e o paralelo entre Neo e Cypher são tão importantes. Você prefere passar a sua vida fingindo viver em uma sociedade fútil, mas que você pode aproveitar os prazeres de uma vida moderna, ou você terá a coragem de admitir que o mundo é uma porcaria para milhões de pessoas e estará disposto a abandonar esses prazeres para lutar por um futuro melhor para essas pessoas.
Matrix não é sobre você se livrar da simulação em nome da sua própria liberdade, do seu próprio poder, dos seus próprios ganhos, mas sim que ser humano é preferir sofrer junto com seus semelhantes em vez de se acovardar e buscar apenas ter dinheiro, ser famoso e comer bem, e dizer um belo foda-se para a realidade. Ignorance is bliss. Ironicamente, a pílula vermelha, uma simbologia de empatia, foi cooptada por um bando de ciphers aqui no mundo real. E isso também pode ir para o lado oposto, se Matrix nos mostra que a simulação de um mundo tranquilo, tão tranquilo que dá até mesmo para esquecer que a sociedade está colapsando e que tem pessoas precisando de nós, a simulação pode fazer o oposto e, na verdade, nos entregar um mundo terrível, um mundo tão terrível que vamos ter medo de questionar se ele é assim mesmo ou não. Em 1992, um filme B, quase C, Esquecido, também lidou com as realidades simuladas. Apesar das atuações cafonas, efeitos de um clássico trash e direção bem fraca, o filme tem o melhor ator de todos os tempos, Bruce Campbell. Mas apesar disso, a sua premissa é bem intrigante. Vemos um futuro onde as pessoas vivem em um ambiente sem cores, sem nada, apenas um grande branco, totalmente automatizado. As pessoas desse futuro se conectam em máquinas, usando entradas RGBs em sua nuca. Nessas máquinas, eles podem viver qualquer sonho, ser o que quiserem ser, viver a vida que eles não podem no mundo real monótono e controlado. Aqui, todo mundo vive conectado a essa simulação, sonhando, algo que desagrada a protagonista Judy, a ponto dela ser expulsa dessa sociedade e jogada no mundo real. E o mundo real é um deserto, cheio de bárbaros que capturam mulheres para se tornarem objetos e parideiras, onde a protagonista é aprisionada por não estar doente e então poder gerar filhos saudáveis. As pessoas precisam fugir e lutar pela sobrevivência. Pessoas deformadas pela radiação, onde a violência para todo lado, não há mais nenhuma natureza. George Miller copiou esse filme. Brainwave é, de muitas maneiras, uma cópia de Mad Max em praticamente toda a sua narrativa, e é honestamente um filme bem brutal, principalmente para sua época, enfatizando o quão terrível esse mundo é. Mesmo com efeitos baratos, muitas vezes ele é perturbador. Judy até mesmo encontra o seu próprio pai, e ele explica que aquilo que o mundo se tornou era tudo o que sobrou da humanidade, que não tinha mais nada o que ser feito, mas nenhum lugar para onde correr. E eu já vou avisando que eu vou dar spoilers do final desse filme, mas eu acho que não vale tanto a pena assim você não ver os spoilers aqui para assistir ele. Durante o final, Judy descobre que era tudo uma simulação. Sim, o filme inteiro passou dentro da sua cabeça, uma simulação dentro da simulação. Oh, brother, this guy stinks! Sim, eu disse que não valia a pena não tomar spoiler, mas é aqui que entra a parte boa desse filme, talvez a única parte boa. Apesar dela não saber se do lado de fora era realmente daquele jeito, a simulação é o suficiente para assustá-la e determinar que não vale a pena arriscar. Apenas a chance do mundo ser assim tão assustador é o suficiente para que ela aceite, calada, a sociedade que lhe foi entregue. Reality? It's up to you. It's up to you. There's no place like home. Em um golpe brilhante de roteiro e redução de orçamento, nem nós podemos ver como é o mundo lá fora. Assim como Judy, o espectador só pode especular sobre o que acontece além dessas paredes. E esse é um exercício de pensamento fantástico, porque ora, ficamos tão assustados, com tanto medo do que as pessoas falam que o mundo vai se tornar se X ou se Y acontecer, que acabamos assustados com esse simulacro e preferimos só aceitar o que está acontecendo, simplesmente não fazer nada, ter medo de descobrir a verdade. Matrix e Mind Warp funcionam de forma similar ao utilizar o conceito de uma realidade que nos é alimentada, das sombras na parede da caverna, como forma de não questionarmos o nosso ambiente, seja através da simulação de um mundo onde tudo está como está e como deveria ser, não há nada a ser feito a não ser manter o status quo da sua vida tediosa, tão inofensiva que nos faz esquecer da verdade violenta, ou então que, se você não aceitar as coisas como elas são, você terá que enfrentar os horrores que estão do lado de fora das paredes, da proverbial caverna que você está dentro. São duas ideias que te impedem de ver a verdade, seja por te pacificar com os pequenos prazeres de uma vida vazia, ou te matar de medo de que, se alguma coisa mudar, o mundo vai se tornar um local violento e irreconhecível. Em ambos os casos, a simulação está pedindo a mesma coisa. Não questione. Apenas aceite. Enquanto o papel do herói, como Descartes apontou, é justamente o oposto. Questione. Tenha a coragem de ver como o mundo é por si mesmo, pelos seus próprios olhos.
Questionar se a realidade que você vive é tão tranquila assim, ou então a realidade que você morre de medo que aconteça, realmente vai acontecer, se você não está apenas sendo manipulado para aceitar a sociedade que te foi dada. Se essas noções não estão, na verdade, te impedindo de se conectar com a sua humanidade, e também de se conectar com outras pessoas de forma profunda. Eu acabei de ter um sonho terrível. Eu estava numa realidade exatamente como essa, quase tudo igual, mas quando eu olhei para baixo, eu tinha manchas de suor e minha camisa estava amarrotada. Felizmente, aqui na realidade, a gente pode contar com as roupas da Insider para nos garantir conforto e praticidade no dia a dia. Com a tecnologia que regula a temperatura corporal, tem evaporação rápida do suor, é antibacteriana e que, melhor de tudo, não precisa passar, o que por si só faz essa realidade ser a que vale mais a pena, simulação ou não. O melhor de tudo é que essa tecnologia não fica apenas nas camisas não. A Insider vai muito além da sua famosa Tech T-shirt e oferece várias opções até mesmo para o público feminino, das saias a wingsuit para qualquer ambiente, até mesmo shorts e camisas para sair do escritório para a academia ou vice-versa, sem sufoco, sem ter que carregar uma mala para todo canto. E para ficar ainda melhor, até o dia 30 de setembro, você recebe um desconto exclusivo de 20% usando o cupom PANDORA na sua compra. Mas acredite se quiser, pode ficar ainda melhor, porque com os descontos que estão acontecendo agora no mês do cliente, você pode ganhar até 50% off na sua compra. Mais uma vez, use o nosso cupom exclusivo PANDORA para receber até 50% de desconto até o dia 30 de setembro. Assim você pode ter as roupas do futuro hoje e continuar ajudando o Central Pandora a trazer entretenimento de todas as galáxias. Um grande dilema das simulações é como elas não só são difíceis de serem percebidas, como muitas vezes elas são preferíveis à realidade. E também como elas não substituem a nossa realidade como um todo, mas sim invadem ela aos poucos. O conceito da hiperrealidade, quando a simulação é mais real do que o real, e assim ela acaba substituindo o verdadeiro. Muito discutido e consolidado por Jean Baudrillard, o conceito da hiperrealidade é fascinante. É quando a barreira entre imagem e realidade, o marketing e o mundo real, o falso e o concreto é completamente turva, impossível de se notar. Infinisynth. More fantastic than fantasy. More real than reality. É sobre quando uma experiência que pode ser simulada se torna uma substituição da real. Se o prazer de uma relação pode ser substituído por um vídeo ou por um jogo, a simulação pode substituir o original. Infelizmente eu não tenho tempo para explicar todas as nuances aqui sem perder o foco no vídeo, mas eu recomendo que pesquisem sobre. Com isso, eu vou dar um exemplo que geralmente é atrelado a esse conceito e que se encaixa muito bem aqui nessa discussão. Em 1974, estreou nos Estados Unidos o programa An American Family, um reality show que mostrava o dia a dia de uma família comum americana. Milhões paravam para assistir o programa, deixavam de viver com as suas famílias para assistir a simulação de uma experiência filtrada pela tela do que seria conviver com uma família americana, mesmo todos os espectadores tendo ao seu redor uma família real. O mais interessante é que, por mais que fosse um reality show, a família Loud não era 100% real na frente das câmeras. Obviamente, ninguém é real na frente das câmeras. Mas as pessoas que assistiam passaram a ver aquela família em seu simulacro de vida normal como o que é ser uma família americana normal de verdade. E então passaram a moldar os seus comportamentos a partir daquela família na TV. A hiperrealidade, o simulacro, substituindo o que era real. Whatever appears on the television screen emerges as raw experience for those who watch it. Therefore, television is reality, and reality is less than television. Baudrillard disse que vivemos em um mundo com cada vez mais e mais informação e menos significado. Na era das redes sociais é fácil ver como a hiperrealidade das telas aos poucos substitui a verdadeira realidade. Nos apegamos mais às nossas telas, à vida de pessoas que nunca vamos ver de perto, vida essas completamente fabricadas e que nos causam inveja, raiva e felicidade. E nada disso é real. Temos mais sentimentos viscerais com o que vemos na nossa tela do que com o que vemos na nossa frente e ao nosso redor. Nos tornamos mais conectados a máquinas do que ao mundo real. E as máquinas estão constantemente nos bombardeando com uma realidade completamente plástica, como as sombras de Platão.
Videodrome é uma das melhores explorações dessa simulação que invade a realidade na ficção científica, nos mostrando como, aos poucos, imagens falsas, notícias falsas, ideias falsas passam a nos transformar em cascas prontas para aceitar qualquer simulação como real e agir em nome do que elas querem que façamos. Na era da pós-verdade, onde a realidade depende da tela que você está assistindo, Videodrome é um ótimo exemplo desse tipo de comportamento. The battle for the mind of North America will be fought in the video arena. Nos apegamos à hiperrealidade que está no grupo de WhatsApp, no seu canal favorito de televisão, no seu site favorito, do seu youtuber favorito, e simplesmente não a questionamos como realidade, seja por medo ou por satisfação própria. Preferimos viver no hiperreal, que é mais real do que real. Cheaper, safer and better than the real thing. Videodrome é um ótimo exemplo desse tipo de comportamento, mas não é o único. No, I'm telling you, Doug, your brain will not know the difference. And that's guaranteed, or your money back. Total Recall, baseado em uma história de Philip K. Dick, também nos mostra uma hiperrealidade, as lembranças implantadas em Douglas Quaid, que surpassam a sua realidade e ele prefere aceitá-las como real. Na verdade, ele briga com a sua própria consciência para se convencer de que tudo aquilo realmente acontece, que aquela vida manufaturada para agradar seu ego, seus desejos pessoais, é a verdade indiscutível. Ele tenta se convencer de que tudo aquilo realmente aconteceu. Ou será que realmente aconteceu? A brilhante ambiguidade de Total Recall vem justamente de que, se você tem certeza que tudo foi real, você está errado. E se você tem 100% de certeza que tudo foi falso, você também está errado. Nos dois casos, você está se mostrando aberto a defender a hiperrealidade do personagem, ou então a sua própria percepção do que é real. É justamente um exercício em mostrar o quão estamos justamente prontos para defender o que acreditamos ser real, mesmo não podendo ter certeza. Ele é um filme feito para confundir, não para esclarecer, e no meio do caminho nos mostra como é fácil aceitarmos uma simulação da verdade. É um filme verdadeiramente brilhante, porque questionar o mundo é fácil. O difícil é questionar a si mesmo, e é justamente no ego que fica a mais chamativa das cavernas. では次のメッセージです。レインを好きになりましょう。レインを好きになりましょう。レインを好きになり、レインをレイン。Serial Experiments Lain também lida com essa ideia. Lain, quanto mais informação consome, mais ela se conecta às máquinas e mais ela vive uma experiência hiperreal, a sua personalidade muda, e aos poucos ela não é mais a sua versão real. Ela não é mais ela, mas sim a sua versão hiperreal que ela construiu na realidade virtual. Basicamente, a persona dela da internet substituiu a pessoa que ela verdadeiramente era. Aos poucos, ela até mesmo se desassocia da sua personalidade e passa a se tornar algo alien para si mesmo. A simulação deformou a sua vida para além do reconhecível, além do humano, arruinando não só ela mesma, mas a de pessoas a seu redor. Suas relações se tornam completamente parasociais, e a sua persona, que é totalmente amada no Nexus, substitui, corrompe e destrói a sua persona real. Lain nos mostra que as conexões falsas, elas têm um jeito de começar a entrar na nossa vida, nos substituir, nos mudar, e muitas vezes nem mesmo percebemos. Criamos complexos de Deus, desesperados para sermos amados como somos no Nexus. Lain é sobre como realidades, relacionamentos simulados têm um impacto gigantesco na vida real, novamente tornando impossível distinguir quem é o verdadeiro você e quem é a simulação. Estranhos Prazeres também nos lembra de como preferimos nos afogar nas memórias dos outros em experiências simuladas do que realmente tentar olhar ao nosso redor e fazer alguma coisa por alguém, com alguém. Êxtase barato, fácil de replicar e principalmente que supera a chatice da nossa realidade, mesmo que tudo isso seja uma grande mentira, uma grande encenação para te vender uma realidade tão frágil quanto a sua própria, o que sinceramente torna esse um filme muito à frente da curva, principalmente analisado hoje, tendo em vista como as redes sociais fazem as pessoas se afogar nas memórias falsas de estranhos. Em um período em que qualquer um pode criar qualquer coisa usando uma tela, é bem fácil você encontrar uma realidade simulada em qualquer canto, aumentada e que genuinamente causa reações viscerais e reais nas pessoas, raiva, empatia, medo e muito mais. Reações reais que muitas vezes você tem por informações completamente fabricadas, por cenários
completamente fictícios. A realidade se tornou irrelevante diante das simulações que dominam 100% do nosso tempo olhando para uma tela. Vemos e reagimos mais a um mundo falso do que a um mundo real. Sombras que não nos deixam ver a vida como ela realmente é. E no fim, eu acho que essas duas ideias acabam se convergindo em um único caminho. Um caminho que nos mostra o quanto vivemos em uma simulação. Porque se você pegar a ideia da hiperrealidade, uma realidade que supera os problemas reais, que você prefere viver nela do que viver aqui no mundo, e o conceito das sombras, que vemos apenas uma representação limitada da realidade, você facilmente vê como esses elementos formam um conceito como a nostalgia. Em Jogador número 1, nós vemos uma simulação similar à de Mind Warp, uma simulação que todos sabem ser uma, mas que é preferível à realidade. Mas a parte que eu acho mais legal é como é uma simulação completamente criada com base na nostalgia. E eu sei que originalmente não foi feito com um tom pessimista, tudo é uma grande homenagem ao que o autor Ernest Cline e depois ao que o diretor Steven Spielberg cresceram amando. Mas Jogador número 1, para mim, tem uma atmosfera muito amarga, porque toda a cultura estagnou nas mesmas referências, na mesma estética, na mesma ideia repetida de nostalgia, nos mesmos filmes, na mesma era. E é uma nostalgia que nem mesmo as pessoas do filme viveram, é a nostalgia de uma outra pessoa. Eles estão simplesmente vivendo de novo e de novo as memórias que alguém já viveu no passado. Like me, they spend all their time studying pop culture that Halliday was obsessed with. Um fenômeno que se provou verdadeiro com o conceito de nostalgia histórica, onde as gerações mais novas se sentem nostálgica por períodos que eles não viveram, mas que vêm os outros falando sobre na internet o tempo todo. A genialidade não intencional de Jogador número 1 parte dessa ideia de uma simulação que é baseada em uma simulação do que foi os anos 70 e 80. E isso se tornando a nova obsessão, se tornando a nova realidade de uma geração inteira. A nostalgia por si só, enquanto não é inerentemente ruim, ela pode ser classificada como uma das maiores hiperrealidades que nos enganam. Nos faz esquecer que a década de 90 não era tão perfeita assim, mas esquecemos deles e acreditamos nessa versão, que nos faz nos desconectar com o presente e ficar vivendo em um passado falso. Tudo não era melhor antes, mas sim, lembramos apenas das sombras que queremos lembrar. Assim como Mind Warp, é preferível viver várias fantasias de sucesso, lembrarmos de um passado perfeito, do que realmente lembrar que ele sempre foi imperfeito, e se continuarmos vivendo apenas no passado, o futuro será mais imperfeito ainda. O mesmo pode ser dito de Vanilla Sky, um mundo onde nada de mal te aconteceu, onde você tem aquilo que quer, ter quem você quer, sem desafios, sem nuvens cinzas, tal como em um show de Truman, uma vida idílica baseada na nostalgia por um tempo mais simples, mas que aos poucos começa a rachar, mostrar a sua verdadeira face de manipulação. Lembra de Time Out of Joint? Agora vem os spoilers que eu prometi. Na história descobrimos que o protagonista vivia em uma versão falsa de 1959, criada com base na sua nostalgia por esse período, quando ele era jovem, quando ele era uma criança e pouco se preocupava com os horrores do mundo. Na realidade, o ano era 1999 e uma guerra por liberdade e independência entre colonos da Lua e a Terra se arrastava por anos. Regal é a única pessoa capaz de prever onde mísseis nucleares lançados pela Lua vão atingir a Terra. No entanto, quanto mais o conflito se arrastava e mais ele se via do lado errado de uma guerra, mais a sua mente se recuava para o passado, e então foi preciso criar uma simulação com esses parâmetros, para que ele simplesmente conseguisse engolir a culpa do que estava fazendo. A sua missão de prever onde cairiam as bombas, trocada por um inocente jogo de descobrir onde vai estar o Homem Verde na próxima edição. Mas mesmo com essa realidade construída para protegê-lo, logo tudo começa a rachar. Uma vez que ele lembra da verdade, Regal se vê incapaz de voltar para a simulação. Ele prefere migrar para a Lua e fazer o que acha certo, por mais difícil que seja escapar da tranquilidade do seu idílico 1959. Tal como em Matrix, acordar da simulação é ver que a pessoa sofrendo fora do seu mundo ideal e aprender a lutar por elas. Ao focar tanto se o mundo é ou não digital, se vivemos ou não uma simulação de forma literal, eu acho que muito se perde em o que essas histórias estavam tentando nos falar, o que esses pensamentos, até mesmo filosóficos, estavam nos alertando sobre, que é que sim, vivemos em uma simulação, mas não uma feita por máquinas, feita por alienígenas, mas sim um simulacro construído por nós mesmos, pelos nossos medos, pelos nossos prazeres, pela nossa própria vontade de nunca mais sermos desafiados, de nunca mais nos sentirmos culpados. A parte mais importante dessas histórias é justamente quando os personagens acordam, geralmente com a dor da realidade.
É terrível lá fora. Fora do nosso simulacro de perfeição, o mundo pode estar pegando fogo, tudo pode ter dado errado para você, e tudo o que você viveu pode ter sido uma grande mentira. O seu corpo dói, o seu ego dói, mas nada é mais importante do que acordar. Não é sobre a liberdade de vencer a Matrix, de se tornar um grande campeão dentro dela. É sobre, pela primeira vez, ver que, por mais que a realidade seja muito mais complexa e desafiadora que a simulação, nada é melhor do que saber que você pode fazer a diferença em um mundo real. Então, de Platão a Wachowskis, o que as histórias sobre simulações querem é que você conheça o mundo real, fale com pessoas reais, enfrente os problemas reais e assim, talvez nem todo medo, nem toda conformidade vai mais te impedir de ver o quão belo tudo pode ser. A gente só precisa lutar pela realidade. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. Com isso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui comigo. Eu espero que, de alguma forma, eu ajude alguém a ver a sua própria realidade e que, principalmente, se conecte com pessoas reais. Até lá, continue acompanhando o Central Pandora, porque estaremos sempre por aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Eu queria fazer um agradecimento ainda mais especial aos apoiadores que ajudam a nossa nave a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como os nossos primeiros imediatos: Vitor Procópio, Alexandre Seolin, Guilherme Ian, Marco Marcos, Gortaina e André Oliveira, os membros da Ponte de Comando Ademir Júnior, Ciemily Play e Oitavo, e os oficiais de ciências Ludmila Russo, Flávio Vieira, Lemuel de Souza, Rodrigo Parente e Matheus o Aleatório.